Fala galera do canal Senhor Miranda Podcast! Estamos começando mais um programa hoje com um tema muito polêmico. Você que está chegando agora já senta o dedo no like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe porque hoje vai pegar fogo! E o tema de hoje é sobre o rock como método evangelístico e sobre a adoração na igreja. O rock and roll, o ritmo rock and roll, ele pode ser usado como método evangelístico? Ele pode ser usado na adoração a Deus? É isso aí, pessoal. Estamos recebendo aqui duas feras. E o primeiro debatedor dessa noite é o pastor Pipe. Ele é pastor da Comunidade Gólgota, uma igreja evangélica com uma proposta voltada para os roqueiros em geral. Bacharel em teologia pela Unifil, músico, compositor das bandas Desertor e Power Praise, ambas com álbuns gravados. Se converteu em 1990 na IPB. É casado com Kátia e pai do Gabriel. Desenvolve há 22 anos um ministério apologético em defesa da fé. É um teólogo de linha reformada, mas como teólogo procura sempre cooperar com questões que confrontam alguns paradigmas de igrejas históricas, mesmo no campo teológico. E o segundo debatedor desta noite é o irmão Paulo Henrique Garcia, conhecido como Irmão Garcia ou PH. Ele é ex-roqueiro, também é um teólogo e é contra o uso do ritmo rock como método evangelístico e na adoração da igreja. É isso aí, pessoal. Vamos pro debate. Pastor Pipe e Irmão Garcia, se apresente para o público, por favor. Sou o pastor Pipe, pastor da comunidade Gólgota, pastor e fundador da comunidade Gólgota. Sou bacharel em teologia pela Unifil. Tenho 22 anos de experiência na área da apologética, em defesa da fé, debatendo especialmente com relação ao neoateísmo, relação a seitas, heresias e também muitos debates em relação às questões teológicas. Sou um defensor da Bíblia. Sou casado com Kátia, pai de Gabriel, de 19 anos. Sou músico, tenho duas bandas, já com álbuns gravados. Sou compositor e guitarrista. E é isso aí. Estamos aí para poder cooperar. A comunidade Gólgota é uma igreja voltada especificamente para o público roqueiro, de modo geral, e temos utilizado o rock em todas as suas vertentes como um instrumento de pregação do evangelho, tanto na comunidade quanto com as bandas as quais eu toco, viajo pelo Brasil e fora do Brasil, pregando o evangelho. E nestes meus já mais de 30 anos de conversão, me converti em 1990, na Igreja Presbiteriana do Brasil, e desde então meu ministério tem se desenvolvido nesse meio e vi com os meus olhos milhares e milhares de jovens se convertendo a Cristo por meio dessa ferramenta poderosa que é o rock, que é a música, pregando o evangelho por meio desse instrumento. Irmão Garcia com a palavra. Se apresente. Meu nome é Paulo Henrique, conhecido como PH, e sou formado em teologia, fiz até o médio, não completei, e sou formado em técnico agrícola. Pessoal, eu quero dizer para vocês que eu não sou a favor do rock como estilo, como algo de evangelização, certo? Porque o rock traz... Quando fala em rock, as pessoas não sabem o que é rock.
o que é que significa rock, mas o ritmo, o estilo rock, essa gíria chamada rock, ela é nada mais do que uma gíria sexual. É um ato sexual, isso mesmo, sexo, tá entendendo? E quando você vê rock, o rock traz sexualismo, luciferianismo, rebeldia, drogas, violência, zombaria, gnosticismo, que é o mesmo ateísmo, né? Enfim, ele traz uma frieza espiritual. A pessoa o crente que ouve rock, ele perde toda a espiritualidade dele. Se ele falava a língua, se ele tinha visões, se ele lia muito a Bíblia, entendeu? Se ele pregava, ele vai perder, porque é uma atmosfera, né, que vem pelo instrumental, que vem pelas pessoas que faz o rock. Boa noite, Pastor Pipe. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença ao programa Senhor Miranda Podcast. E qual a sua primeira pergunta bíblica para o nosso irmão Garcia sobre música, sobre adoração, sobre o porquê de outros ritmos poderem ser usados tanto para o louvor quanto para as músicas de celebração e o rock não? Faça para ele a sua primeira pergunta. Minha primeira pergunta para o PH é para ele demonstrar biblicamente qual o ritmo que se deve utilizar para adorar a Deus. E especialmente um ritmo que seja contemporâneo, né, que faça parte do nosso tempo. Para ele apresentar para nós aí um ritmo que tenha origem bíblica, de modo claro, né, que a Bíblia apresente de modo claro, olha, esse é o ritmo que deve ser usado para adorar a Deus, entende? Para ele apresentar biblicamente aonde, né, está descrito na Bíblia o ritmo que se deve adorar a Deus. Qual tipo de música, né, o tipo de ritmo musical que se deve adorar a Deus. Essa é a minha primeira pergunta. Fico no aguardo. Pipe, é o seguinte, a música foi feita por Deus, certo, meu querido? E foi feito para quem a música? Para mim, para você? Não. A música foi feita para Ele. Ele colocou instrumentos para um anjo chamado Rei Léo, que é o mesmo Lúcifer. A mesma tradução, o mesmo significado de um é o outro. E ele colocou a música para a gente louvá-lo, certo? E eu te digo para você que a música de Deus, ela é suave e ela é melódica. Quando você está usando rock, ou funk, ou rap, outra coisa aí, o samba, o pagode, o fricote, não existe melodia. Existe o quê? Danças, requebros, gemidos, algazarra, sons estrépitos de guitarras estridentes, né, distorcida, certo? Com frequência 44, entendeu? Frequência que Joseph Goebbels, o cara da propaganda nazista, que colocou essa frequência, certo? De 44. A frequência universal é 32. Olha só como eles aumentaram. Por isso que você vê os roqueiros de hoje em dia, não só roqueiro, em todo canto, as guitarras é que sobressaem. As pessoas ouvem o som pela guitarra, não quer saber de nada. Ah, rapaz, você viu que som? O outro tem cada solo, cara, o guitarrista é fera, meu irmão. Justamente porque Lúcifer, ele era guitarrista e ainda é. E eu provo dentro da Bíblia. Você vai pegar lá, veja lá, alaúde que Deus colocou,
pífaros, tambores, tudo isso deu para ele. Olha os tambores quando batem lá na África, quando batem nas igrejas, os demônios baixam. As guitarras do mesmo jeito, certo? Os roqueiros são alucinados por guitarra, mas não é que estão alucinados, não, eles estão hipnotizados. Hipnotizado eu provo a qualquer um que as guitarras, entendeu? Estão hipnotizando as pessoas. Além do 44, a frequência 44, certo? Ainda tem o espírito dos músicos, o espírito satânico que estão nos músicos. Agora imagina, a guitarra já está em 44 na frequência, com espírito dos músicos que são satânicos. Os caras tudo viciado em tudo que você pensar. Droga, ateísmo, satanismo, sexo, tudo de imundice, certo? Aí só pode dar no que dá. Os caras ficam hipnotizados. Porque eu não admito que um cara, entendeu, que se diz cristão, ouvir Kiss, não admito ouvir YouTube, ouvir o próprio Stripe, que não é Stripe, é stripper, sensualidade, strip, ficar nu, striptease, certo, meu amigo? Então o som de Deus foi distorcido por Lúcifer. Ele trouxe, era tudo em melodia, Deus fez, ele era um anjo querubim, certo? Um maestro no céu, ele era o maestro dos anjos. E hoje em dia, a própria Bíblia diz que nós vamos cantar no coral de Deus. Imagina só, coral. Rapaz, Deus vai ouvir isso no coral celestial. Desculpa. Deus vestido de branco. Deus vai querer roqueiro lá vestido de preto, com cabelão grande, batendo a cabeça. Cabelão grande que a Bíblia diz que é vergonha, desonra para o homem, é pecado. A glória da mulher está no cabelo comprido dela, da mulher, certo? O homem não usa cabelo grande. Até os demônios lá no Apocalipse 9, eles estavam imitando os homens, as mulheres com cabelo grande. Está lá, pode ver lá Apocalipse, se não me engano, 9 e 8, que ele estava com os cabelos de mulheres, não está falando cabelo de homens. Certo? A glória da mulher é o cabelo grande, é o véu, certo? Então, meus queridos, o que eu quero falar aqui para vocês é isso. É sobre esse estilo de rock, né? Um estilo macabro, um estilo distorcido, um estilo do próprio Lúcifer, que uma mulher chamada Rosetta Tharpe, entendeu? Uma satanista, filha de pastor, que trouxe essa merda pro mundo, certo? Karl Marx colocou, o Aleister Crowley recebeu e passou para essa mulher, certo, meus queridos? Então eu provo dentro da Bíblia que o som de Deus é suave. Aí você vai dizer, é guerra. É outra coisa. Um som de guerra é outra coisa. Não é distorcido. O rock é distorcido e sexualmente, entendeu? O rock é sexo, é requebro, é gemidos, é língua para fora, sinais. Que Deus abençoe vocês. Irmão Garcia, também mais uma vez seja bem-vindo ao programa, tá? E qual a sua primeira pergunta bíblica para o pastor Pipe sobre adoração? Me diz qual o versículo você gostaria de citar para ele e que você quer uma explicação bíblica sobre o versículo falando sobre adoração, música. Com você. Pastor Pipe, eu quero lhe perguntar, aonde tem na Bíblia, me dá uma passagem na Bíblia, de um homem de Deus, né, um personagem bíblico de Deus, ouvindo música estrépita, zoadenta, ouvindo música mundana. Eu quero que você traga para mim aí algum homem de Deus, certo? Traz para mim aí algum homem de Deus ouvindo ou falando de um ritmo de rock, um ritmo frenético, estrépito. Quero que você traga aí. Agora eu te provo. Se você não me provar, eu te provo. Homens de Deus
homens de Deus ouvindo, tá entendendo? Um som harmônico, melodioso para Deus, certo? E até nas conversas que a gente conversa no dia a dia, tem que ser conversas espirituais para Deus. Tá bom, meu querido? Primeiramente, você não respondeu a minha pergunta, que foi bem clara, que é em relação a você me apresentar biblicamente um ritmo, né? Qual o ritmo que deve ser utilizado para adorar a Deus? Não te foi perguntado assim o teu gosto pessoal, o que você acha, né, e suas interpretações textuais. Foi perguntado para você assim: apresente biblicamente aonde diz na Bíblia que tal ritmo é o ritmo que deve adorar a Deus. Sim, o capítulo, né, o livro, o capítulo e o versículo que fala isso. Apresenta, você não apresentou, você falou um monte de coisa aí que não foi o que te foi te perguntado, né? Já em relação ao que você me perguntou, para eu te responder isso, a Bíblia tinha que fornecer um ritmo, ela tinha que apresentar em algum lugar um ritmo, para daí eu te falar: olha, a Bíblia fala que com esse ritmo não pode adorar a Deus, entendeu? Então, para eu te responder isso, eu teria que ter na Bíblia um ritmo. Teria que a Bíblia apresentar um tipo de ritmo para eu te apresentar. Olha, ali, ó, a Bíblia diz que não pode adorar a Deus com rock, mas a Bíblia não fala de rock. A Bíblia fala que a gente deve adorar a Deus com country music, com reggae, sei lá, com música clássica, com sertanejo. Mas se a Bíblia não fala nada de ritmo, como que eu vou te apresentar biblicamente um ritmo que se deve adorar a Deus ou não se deve adorar a Deus? Então, na verdade, a minha resposta depende da base bíblica que você está querendo apresentar. Se você tem uma base bíblica que de fato fala sobre um ritmo, aí eu teria que apresentar para você, né, uma base bíblica onde diz que um profeta, alguém, utilizou aquele ritmo musical para adorar a Deus. Então, esse ritmo não existe nas escrituras sagradas, ok? Então, eu acho que você tem que reformular a tua pergunta. Primeiro, você tem que me responder, né? Se você não me responder, não me apresentar aí biblicamente o ritmo que se deve adorar a Deus, eu não tenho como te responder o que você está perguntando. Então, primeiro você me responde qual o ritmo que se deve adorar a Deus, para depois, então, eu poder responder se aquele ritmo pode adorar a Deus ou não, entende? Então, até agora você não me respondeu, para que eu possa te responder em cima do que você está argumentando aí. Pipe, é o seguinte, a Bíblia não fala de ritmo nenhum. A Bíblia diz: louvai ao Senhor, né, com todos os instrumentos. Tá entendendo? Não fala ritmo. Mas eu posso te falar aqui uma base bíblica, qual é o ritmo de Deus. E aí você vai ver que eu tenho razão. Você sabe qual é o ritmo? Vá lá no Apocalipse, né? Lá fala que nós vamos louvar a Deus, certo? No céu, no coral celestial. Coral celestial, meu querido, é o quê? Que estilo é? Eu te pergunto para tu, qual é o estilo de um coral celestial? É o estilo suave, melodia, meu querido. Viu? Não pode ser rock. Se é assim, Deus vai estar lá no céu, todo mundo reunido e tome guitarra, tome bateria, tome... Meu irmão, pelo amor de Deus, Pipe, já estou te respondendo. Um coral celestial tá cantando música, principalmente com violino, cara. Certo? Não tem nem guitarra vai ter, meu irmão. Certo? Mas você falar Apocalipse assim, sem falar o capítulo e o versículo, aí fica difícil. Então, em qual capítulo e versículo no Apocalipse que fala que vai ter coral no céu? E coral, coral pode ser feito um coral com rock, um coral com country music, um coral com música clássica, um coral com reggae, um coral com soul music, um coral com blues. Meu, coral é coral, tá? Mas digamos assim que você esteja correto, né? Mas ainda falta apresentar de fato aonde em Apocalipse está dizendo que é coral.
Mas digamos que você esteja certo e o ritmo então que nós teremos que cantar no céu é o coral. Então, hoje, nesse momento, nós temos que eliminar toda a música que existe em todas as igrejas do mundo, todos os CDs que foram gravados por artistas cristãos, né? Todos os ritmos que não sejam corais têm que ser abolidos da igreja nesse momento. Se você está certo que o único ritmo que pode ser usado para Deus é o coral, então podemos descartar agora, já de prontidão, se você estiver certo, todos os ritmos, não somente o rock, porque o problema é o seguinte, que você argumenta que tem que ser o coral. Daí você quer eliminar só o rock, entendeu? Então não. Se é somente coral, então é somente coral. Então todos os demais ritmos que existem na face da Terra e que têm sido adorado como música cristã contemporânea, certo? Desde do bluegrass, desde o blues, o country music, o rock, o jazz, o soul music, o rap music, e, sei lá, música clássica, e por aí vai. Todos os ritmos, né? Nas igrejas pentecostais, que usa bastante, né? A música mais de cunho caipira, sertanejo, né? Esse tipo de ritmo de bailão. Então, todos esses ritmos têm que ser eliminados e só pode ter, então, coral nas igrejas, somente coral. Mas, antes de, né, se a gente fazer isso, então, abolir todos esses ritmos da igreja, me mostra onde, em Apocalipse, o capítulo, o versículo, que fala que, de fato, só pode adorar a Deus com coral. O pastor Pipe, é o seguinte, Apocalipse 14 fala dos 4 anciões, né? E fala daqueles 144 mil. E a Bíblia diz que esses 144 mil, eles tocavam, certo? Uma música com harpa. Você sabe o que é harpa, né? A harpa é um instrumento que não é estridente, certo? É um instrumento suave. É o instrumento que Davi tocou para tirar os demônios de Saul. Tá, meu querido? Saul, ele estava perturbado espiritualmente, estava ouvindo as músicas mundanas e ficou perturbado, depressão. E ele mandou chamar Davi para tocar. Por que ele não mandou chamar os outros que tinha lá, os músicos mundanos? Porque a música mundana, ela não tira a depressão de ninguém, ela faz colocar depressão. Aquela cantora Paulinha da banda lá Paraíba, a banda de forró, a calcinha preta, ela quando estava lá no hospital morrendo, entendeu? Os fãs estavam onde? Na porta do hospital, cantando o quê, meu querido? Músicas de Aline Barros, músicas evangélicas, porque traz a cura. Quando alguém está doente, entendeu? O que é que os doentes pedem? Músicas espirituais. Por quê? Porque ela cura. A música, ela foi feita por Deus para adorar a Deus. Não foi feita para nós, certo? Para a gente adorar a Deus. Olha aí, os 144 mil anciões, eles estavam cantando, louvando a Deus. Com quê? Com harpa. Você toca rock com harpa? Toca funk com harpa? Pagode com harpa? MPB com harpa? A harpa aí significa coral, filho. É a música suave. Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe. Pastor Pipe, eu estou te provando dentro da Bíblia que o estilo de Deus é suave e melódico. Tá aí a prova aí, Apocalipse 14. Que os 144 mil tocavam harpa para Deus. Viu, meu filho? A guitarra, ela não é um instrumento de Deus. Ela é um instrumento de Satanás, de Lúcifer, certo? Ele que recebeu o dom da viola, que recebeu as violas estrépitas que está lá na Bíblia. Tá entendendo, meu querido? O estrépito não é que a viola seja do diabo.
ela foi um instrumento que Deus fez para ele. Só que o cara se corrompeu, meu irmão. Você tem que entender isso. E ele trouxe para a terra a música dele, corrompida. Se ele foi expulso do céu, meu irmãozinho, ele foi expulso do céu, filho. Bota na sua cabeça, Rei Léo, que é o mesmo Lúcifer, é o mesmo significado, foi expulso do céu para a terra. E ele trouxe os instrumentos dele, os instrumentos que Deus deu para eles, os instrumentos santos, ele trouxe para a terra e distorceu, cara. Por isso que as pessoas estão, a música está deturpando o mundo todo. Em todo lugar tem música, cara. Todo lugar estão botando música, porque sabe que a música é algo sobrenatural. Ela muda as pessoas. Tá entendendo, meu querido? Ela muda, por quê? Porque ela vem do mal. Quando vem de um homem de Deus, ela beneficia, ela cura. Certo, meu querido? É simples de entender. Quem está destruindo o mundo é a música, cara. A música está destruindo o mundo. Mas daí você se contradiz, porque você fala que no céu, né, era uma música usada, tocada com harpa. Ok, ok. Então o único instrumento que pode ser usado para louvar a Deus seria a harpa. Isso. Então quando a Bíblia fala sobre adorar a Deus com instrumentos de cordas, e com outros instrumentos, com tambores, com danças, né, tudo mais, então isso daí onde fica, né? Então, primeiramente é isso, né? O fato de estar ali tocando com harpas não significa que é só com harpas, entende? Em nenhum momento o texto fala somente com harpas pode louvar a Deus, porque ele viu uma cena, porque João viu uma cena de louvor no céu feito com harpas, não significa que só pode haver harpas, né? E aí a gente está falando o seguinte também, né? Isso é lá no céu, né? Eu quero saber aqui na terra. Então aqui na terra isso se aplica, então somente harpa pode tocar. Daí você falou da Aline Barros, né? Que foi usada uma música da Aline Barros para sei lá, evangelizar lá a menina lá da banda que você citou, né? Mas a Aline Barros não faz música com harpa. A Aline Barros faz música com guitarra, a qual você condenou, né? Você falou que é um instrumento diabólico que, segundo você, Satanás trouxe lá do céu, né? Então é um instrumento diabólico e a Aline Barros usa guitarra. A Aline Barros usa bateria. A Aline Barros usa contrabaixo, que também é um instrumento de cordas. E por aí segue, entende? Por aí segue. Então, isso daí não faz o menor sentido, isso que você está falando, né? Então, assim, se é só harpa, então é só harpa. Então, não tem por que você ouvir Aline Barros, ou quem quer que seja, qualquer banda que seja, qualquer estilo de música que seja, a não ser música que é tocado com harpa, entende? E aí, né, é a questão. Se só pode se louvar a Deus com harpa, como é que você vai fazer o teu louvor e a tua adoração na tua casa se você não sabe tocar harpa? Então só pode louvar a Deus somente por harpa, e só pode ter coral feito com harpa. Vocês conhecem algum coral que é feito só com harpa? Então tem isso. Os corais que eu conheço aí, né, são feitos com diversos instrumentos, né, com orquestras, que são vários instrumentos de corda, instrumentos de percussão, instrumentos de metais, né, sopro e tudo mais. Então, assim, olha o que você está falando, entendeu? Você está reduzindo todos os instrumentos a um único instrumento, a harpa. Então, só pode adorar a Deus por meio da harpa, né? Você está reduzindo tudo a harpa. E, então, complicou, entendeu? Porque daí você só pode ouvir música tocada com harpa. A outra coisa é que Apocalipse 14 fala assim, ó: e ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas. Então, e como a voz de um grande trovão. Então, me acha aí um trovão que seja suave, né? Que seja calmo, um trovão que não seja barulhento. Então, olha só, o próprio versículo que você está mencionando está colocando aqui que era uma voz como de trovão, ou seja, era uma voz forte, barulhenta, barulho. Okay? E também ouviu uma voz de arpistas. Então havia uma harmonia entre duas coisas ali, ó, tá certo? Entre o trovão,
o barulho ao mesmo tempo em que havia uma voz de harpa, entendeu? E outra coisa, né? Em nenhum desses textos aqui, em nenhum momento nesse texto, está apresentando o ritmo que era tocado, entende? Eu posso tocar uma harpa com ritmo de rock, entende? Eu posso tocar harpa em qualquer outro tipo de ritmo, então o ritmo não está sendo mencionado aqui, entende? Só um instrumento está sendo mencionado. E aí é difícil, porque aí você não escuta só música com harpa. Ninguém escuta música com harpa, entende? E aí querer reduzir tudo isso aí a uma música, a um instrumento apenas, né? E não tem ritmo aqui, e do contrário, o texto também está falando que havia trovão, ou seja, havia barulho também, e aí o teu argumento de suave aí já caiu por terra, no próprio texto que você apresentou. Pipe, presta atenção. É o seguinte, a Bíblia, tudo que eu falo eu tiro da Bíblia, eu não tiro de mim. A Bíblia diz o seguinte: louvai ao Senhor com todos os instrumentos. Não está falando louvai ao Senhor com todos os ritmos, certo? O que eu quero te falar aqui é o seguinte: aí está falando do céu, meu querido, do céu. Não está falando aqui na terra. Aqui na terra você pode louvar com o que você quiser, com tambor, com guitarra, entendeu? Com tudo que você quiser, todo instrumento. Foi Deus que fez, cara. Eu não estou falando aqui que os instrumentos foi Deus que fez, certo? Eu estou falando é o perigo que tem nos instrumentos, meu filho. Se o instrumento é tocado por uma pessoa pagã, uma pessoa que tenha vícios, uma pessoa que ouve kiss, pessoas que ouvem música mundana, ele não vai sair um som puro, vai sair um som contaminado pelo espírito do cara. Você está entendendo, meu filho? Está entendendo? É incrível, mas é verdade. Tem pastor que está bebendo cerveja, meu irmão. Escondidinho, bebendo cerveja, bebendo vinho. Todo vinho tem álcool. Ah, que álcool? É álcool do vinho? Não, é aquele álcool químico que eles colocam lá, consagrado para o camarada beber e viciar. E essas coisas esfriam a pessoa. O apóstolo Paulo fala sobre aí, não embriagueis com o vinho, que causa contenda, certo? Quando você toma um vinho químico vendido no supermercado, todos são consagrados, cara. Todas as cervejas que vendem no mercado são consagradas. Todas as músicas mundanas são consagradas. Você tem que abrir os olhos, meu irmão. Jesus falou que o mundo jaz no maligno, filho. As ideologias mundanas são satânicas. Foi Jesus que disse, 1 João 5,19, cara. Ah, você vai dizer, então os médicos também. Não, é diferente. Os médicos estão lá para mexer no seu corpo. Entendeu? Não está tendo ideologia ali, não. Né? Que vem na música, nas letras da música e nas melodias. É diferente. Ah, você posso ir no restaurante mundano? Pode. Chega lá, pede a comida e ora no espírito. Aí você, então eu posso orar no espírito para ouvir o tchu? Não, não pode. Por que não pode? Por que não pode pegar? Porque a música não é comida. A música é algo sobrenatural, tá entendendo? Que ela vem ou melhorar a pessoa ou lascar com a pessoa, certo? Ela é nociva, a música mundana é nociva. Então, a música tem ideologia. A comida no prato não tem ideologia, não. Você repreendeu ali, acabou. Paulo fala sobre isso. Tá entendendo? Agora a música não. Ah, Senhor, eu vou aqui ouvir um Iron Maiden e vou repreender e pronto, tá bom. Repreenda aí. Senhor, eu te peço, repreenda aqui The Number of the Beast, Moon, Tilde. Fica do lado do diabo, Lúcio é meu nome. Senhor, tá repreendido isso aqui. Aí você bota. Para ouvir, aí Deus vai repreender algo que já está contaminado, que está esculhambando com a palavra dele, está esculhambando. Deus vai repreender algo que esculhamba ele, meu filho? Lógico que não. Se você está ouvindo, você vai ouvir a música, meu irmão, já era, já foi. Tá entendendo? Tudo que está lá, as energias do cantor, as ideologias, vai tudo para os instrumentos, filho, que é liberado, passado para você. Por isso que as pessoas estão desviando e não sabem. Por isso que os pastores sobem no púlpito e não só sabem pregar ali, fala da Bíblia, mas não tem unção, não tem revelação, não tem nada. O que é isso? O que é isso? É os instrumentos mundanos. Ou é os instrumentos que estão sendo tocados por mundanos que eles estão ouvindo,
Aí faz isso. Então, meu filho, tá falando da música do céu, música no céu, né? De anjos lá, de anciãos, de os 144 mil. Tá falando de quê? De harpa. Não tem tambor. Desculpe. Não tem tambor lá no céu, filhão. Não tem guitarra no céu, filhão. Não tem, certo? Não tem violas no céu, filho. O que tem lá é harpa e violino. E corais. É o que tem lá, filhão. Tá na Bíblia. Tudo que eu tô falando tá na Bíblia. Agora me mostra lá. Me mostra pra mim. Esses anciãos com guitarra, com tambor, com viola. Então, meu filho, tá aí, né? Eu tô passando para você o que a Bíblia manda. Filho, trovão. Nós estamos falando aqui de quê, filho? Instrumentos. Instrumentos. Eu estou te provando que esses instrumentos não tem no céu. Que a música de Deus é suave. Entendeu? Agora, quanto à voz, tanto faz de trovão ou não. Certo? A voz não é instrumento de cordas. Certo? Então você pode ter uma banda. Eu não tenho nada contra o estilo pesado, não. Bote na sua cabeça, eu já te falei, você não tenho nada contra o estilo pesado. Certo? Você pode fazer uma banda pesadíssima, cara. Mas que você seja um homem santo, filho. Que você seja um anjo. Que o som que você esteja tocando não seja, entendeu? Um som dançante que requebre. E o rock é isso. É requebro, é gemidos. É sexo. O rock é isso. Vê, a origem do rock é sexual, cara. A Rosetta Tharpe, ela era sexual. Eu tenho um vídeo aqui dela solando e batendo a língua pra fora, cara. Que é isso? Um servo de Deus botando a língua pra fora. A língua representa a serpente, a cobra, cara. O povo mundano que faz essas loucuras. Provérbios 6,13 fala sobre isso aí. Sobre sinais, né? E língua pra fora. É isso aí, amigos. Então, eu preparei um vídeo agora. Fiz uma edição, né, de um vídeo. E eu quero que vocês comentem sobre as coisas que eu falei nesse vídeo. Eu quero saber a opinião dos dois, de cada um dos dois, sobre o conteúdo deste vídeo que eu fiz especialmente para vocês. O ritmo de forró e das bandas de forró sempre expressa muita sensualidade, principalmente nos palcos, sendo que esse mesmo ritmo de forró é utilizado pelos pentecostais e é chamado de corinho de fogo, muito apreciado pelos assembleianos, e é utilizado sem problema algum. A desculpa que o rock não pode ser usado é porque ele expressa a sensualidade, mas nós vemos que é uma hipocrisia, porque se pode tocar forró na igreja apenas trocando o nome, por que não podemos tocar o rock chamando de rock gospel, white metal? Porque o ritmo do forró que expressa sensualidade é o mesmo ritmo utilizado na igreja evangélica. Por que o forró pode ser usado pelos pentecostais e o rock não pode ser usado? Nós vemos claramente que é puro preconceito e hipocrisia. Porque se nós olharmos, existem muitas bandas de rock cristãs que são maravilhosas. Temos o exemplo da Roberta de Ângeles, por exemplo. Veja que linda canção. Faço a minha escolha de te pertencer. Estes preceitos seguir, contemplar constantemente a tua lei e no teu reino servir. Pra onde iria eu se só em Deus posso achar palavras de vida eterna? Tua palavra, Deus, eu escondi dentro do meu coração, pra não pecar contra ti, foi teu amor. Também temos as bandas de reggae cristão também. Foi aí que eu conheci o rei, que é o leão de Judá. Ei dos reis, Senhor dos senhores, é o
Bandas como essa fazem um trabalho missionário e levam o nome de Jesus aonde o homem de terno não consegue levar. É o leão da tribo de Judá. O seu nome é Rei Jesus. Meu querido, eu vou responder a sua pergunta aí e para o pastor Pipe também. Olha só, corinho na igreja, certo? Se for no ritmo desses forró que são tocados no Brasil, é satanismo, é sensualidade, não pode também não, filhão. Não pode. E Deus já me mostrou que esses corinhos dessas igrejas pentecostais, ali é tudo carne. Tudo carne. Não é de Deus aquilo ali. Certo? Porque os tambores ali são batidos no mesmo ritmo do candomblé. A mesma coisinha. Tá? Então, não pode de jeito nenhum. Certo? Não pode. Forró não é ritmo de Deus, gente. Eu já falei aí, já mostrei qual é o ritmo de Deus. É suave. O ritmo de Deus é suave. Quanto a Roberta de Ângeles, ela toca um som pesado, não é rock. Não tem distorção na guitarra. Certo? Não tem distorção na guitarra. É um som pesado que eu defendo, mas que tenha sentimento e melodia e não seja distorcido. O som do rock stripe é distorcido. O som do rock mortification é distorcido. Certo? Algumas músicas do mortification não é distorcida, dá para ouvir, como aquele Blood World. O Blood World dá para ouvir. O Triumph of Mercy dá para ouvir também. Não é distorcido. Ali não é rock, ali é um som de guerra. Um som brutal de guerra. Não tenho nada contra. O Antidemon também é um som brutal de guerra. Não é rock. Certo? Agora Stripe é rock. Bon Jovi é rock. U2 é rock. Guns N' Roses é rock. Raul Seixas é rock. O que é rock? Sexo. Satanismo. Tá bom, meus queridos? Então tá aí eu explicando mais uma vez. Não é o peso do som, certo? É o ritmo. É o ritmo que faz dizer se é santo ou não. O Mortification Blood World é santo o som. Antidemon é santo o som. Pelo menos a música que eu vi sobre Lúcifer eu achei. Não conheço as outras músicas dele. Certo? Então, Roberto de Ângeles é santo. Porque é um som de guerra pesado, mas não tem aquele som estrépito, estridente, sexual, que balança, que dá gemidos. É isso. Pela última vez eu estou aqui mostrando, querem tocar, mas tira esse nome rock, corte seus cabelos, tira esse nome rock e diga assim, ó, louvor pesado do Antidemon. Certo? Louvor pesado da banda do Pastor Pipe. Pronto. E tira essas guitarras, entendeu? Estridente essas guitarras, certo? Estrépita, inversa, com notas de 48, 44. A Roberta de Ângela aí, som pesadão, eu gosto dela, certo? Mas isso não é rock, pessoal. Isso é um louvor pesado, que até liberta a alma, certo? Agora ouvir um Hatch, um Kiss, entendeu? Um Guns N' Roses, um Kiki, certo? Um Skid Row, essas bandas AO Rock, né? AO Rock, um Bruce Springsteen, Lita Ford, isso é rock. Rock já está dizendo o nome, eu já falei de dizer, o nome rock vem do sexo, uma gíria sexual. Eu já cansei de falar. Estudo. Quando você pega o original, vê as fotos, os ritmos, só é pegar a Rosetta Tharpe, filha de pastor.
filha de pastor, né? Desviada, satanista, que cantava rock com a língua para fora. Certo? É isso que é rock, é sexualidade, é satanismo, é descaração, é safadeza. É dançar, é requebrar, é gemer, é isso que é safadeza, o rock é isso. E o stripe é isso. Deus me deu uma revelação. Não ouça essa banda. Eu fui pegar os Black Attack, certo? Eu tive uma visão, uma voz dizendo, não ouça isso. E hoje eu sei porque que Deus falou isso, porque Deus me ama. Então eu estou passando para vocês. Não é todo mundo que Deus ama, não. Deus amou o mundo, mas o mundo não obedece a Deus. E Deus ama aqueles que obedecem. Tá bom, meus queridos? Viu, Miranda? Precisa colocar aí um limite de tempo e de assunto, né? Porque senão o camarada aí, o Paulo Henrique aí, vai ser sempre nessa forma aí, entende? Daí, cara, nossa, sinceramente, eu já bloqueei ele, né, no meu WhatsApp pessoal, porque esse tipo de debate aí, né, cansa a gente, entende? Porque aí a gente começa a falar de uma coisa, ele já não responde o que a gente fala, e daí responde, daqui a pouco fala que não foi isso que quis dizer, já fala outra coisa, daí sempre assim, sempre uma resposta que é para ser objetiva, né, curta e objetiva, vira um monte de assunto ao mesmo tempo. Então, assim, uma hora é para falar, é só para responder, base bíblica que diz que há ritmo. Não existe. Então, ok. Então, não existe na Bíblia nenhum ritmo. Vamos à próxima parte, né? Próxima parte. Daí vai para o próximo ponto. Não existe na Bíblia. Daí fala que no Apocalipse fala que é coral. Daí me apresenta um bíblio que não tem coral nenhum, entendeu? Entendeu? Fala de harpa, mas daí, cadê o coral? Tô procurando, até agora tô procurando o tal do coral na Bíblia que não tem, entendeu? Fala de harpa, não tem coral. E aí outra coisa, daí uma hora também tá falando de ritmo, ele enfia cabelo no meio, fala que, né, que é de questão de cabelo, de usos e costumes. Agora aí já veio falar de bebida, entendeu? Que não estamos discutindo isso, nós estamos discutindo música, não estamos discutindo de bebida, se é pecado beber ou não, que é uma outra questão, entende? É outro assunto, é outro debate. Podemos debater sobre se é pecado ou não, beber ou não, entendeu? É outra questão. Podemos discutir se a Bíblia fala realmente que é pecado para o homem ter cabelo comprido, é outra questão, entende? Agora, não dá, cara, não dá, entende? Eu acho que não dá, entende? Isso aí sério mesmo, se for para ficar essa mesma, de novo, que esse tipo de conversa com ele aí, eu já tive, centenas de vezes, né? Centenas de vezes. E é isso que eu falei para você antes de começar o debate, eu te falei, entendeu? Ele não se foca no debate, entendeu? Isso aí é o modus operandi desse cara, entendeu? O PH é esse daí, entendeu? Ele não responde, ele não se foca na pergunta. Você faz uma pergunta clara: quanto é 2 mais 2? 2 mais 2 é o Lúcifer que caiu. Mas não foi isso que eu perguntei. Não estamos falando de queda do diabo, de queda dos anjos. Estamos falando da música. Qual que é o ritmo? Por que é errado? Por que o estilo, o ritmo rock? Porque a guitarra foi criada para o diabo louvar, e o diabo, quando caiu, ele caiu também na terra com a guitarra. Mas então não pode usar guitarra, daqui a pouco pode usar guitarra, uma hora guitarra é uma coisa do diabo, daqui a pouco guitarra pode ser usada, porque daí depende de quem usa. Então agora já é outro assunto, agora já não é mais a guitarra, agora é quem usa a guitarra, entendeu? Então vai mudando, daí, cara, sinceramente, se é pra ser desse jeito aí, deixa quieto, entendeu? Porque é uma conversa infinita, entende? Que ele vai se contradizer o tempo todo, ele vai mudando o argumento dele o tempo todo, vai argumentando umas coisas assim, sabe, que não tem pé, não tem nem cabeça, né? Não faz sentido, entende? Cadê lá a prova bíblica de que no céu tem coral celestial? Cadê o coral celestial que eu não vi até agora? Entende?
Então, assim, no céu só se louva com harpa, mas aqui na terra a gente pode louvar a Deus com qualquer instrumento, inclusive com guitarra. Mas acabou de falar que guitarra foi criado pro diabo, e o diabo caiu na terra, então a guitarra... Mas no fundo, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que guitarra só não pode ser usada pro rock, entendeu? Ele quer falar isso, mas daí a linha de argumento dele é muito, muito pobre, cara, entendeu? Isso aí eu acho que as pessoas ouvirem esse tipo de coisa, cara, né, sei lá, fazer as pessoas perderem tempo, entende? E quem já conhece esse cara, né, já sabe como é que funciona os argumentos dele. É assim, essa coisa aí, ó, sem pé sem cabeça, contraditória, entendeu? O tempo todo, sei lá. Ou põe ordem, ou ele responde o que foi perguntado e se foca no que foi perguntado, né, com respostas objetivas em relação ao assunto, ou deixa quieto, entende? Se é para ficar falando de cabelo comprido, se é para ficar falando de bebida, se é para ficar falando de coisas que não tem nada a ver com o assunto, entendeu? Que podem ser resolvidas, só podem ser debatidas, mas não, né, uma coisa cada vez, entende? Senão, deixa quieto. Então, assim, ou põe ordem aí, ou deixa quieto. Em relação ao vídeo, Miranda, é isso mesmo, né? Que é o que está sendo argumentado desde o começo. Todos os ritmos de música, seja qual for, pode ser usado, né, de uma forma benéfica, de uma forma saudável, né, com uma mensagem, uma pregação, né, uma poesia, uma coisa que tenha um cunho positivo, né, um cunho saudável. O mesmo ritmo, seja ele qual for, pode ser usado para o mal, para falar coisas negativas, coisas destrutivas, né? Então tá isso aí, ó. O forró, né, pode ser usado lá na igreja pentecostal para adorar a Deus, mas também pode ser usado para adorar o diabo, ou sensualidade, né, pornografia, esse tipo de coisa. A música caipira, a música sertaneja, o country music, o blues, o bluegrass, né? Assim como o rock, entendeu? A guitarra pode ter distorção, pode não ter distorção, tanto fez, tanto faz, né? O que realmente define o quão saudável é uma letra, uma música, é mais pela letra, né? O que a letra está dizendo, entende? Então, o ritmo não é mal, entende? O ritmo em si, que é o que está em questão, não é mal. Então, o ritmo do rock, ele não é mal em si. O ritmo não. É assim como o ritmo do country, o ritmo do blues, o ritmo do baião. Isso não é mal, né? Isso não tem nada de mal em si. É só um ritmo. Ritmo é ritmo, né? E, biblicamente falando, não existe ritmo, né? Não existe ritmo de Deus. Então ele vem falar aí pra gente aí que o ritmo do diabo. Não existe ritmo do diabo, entende? Isso não existe. Assim como não existe ritmo de Deus, né? Biblicamente falando, não existe um único texto que fala do ritmo de Deus, né? Tanto que a gente falou lá em relação ao Apocalipse, né? O Apocalipse está falando de barulho, com harpa e barulho, trovão, som de trovão, entendeu? Isso é barulho, né? Então ali não tem nenhum ritmo sendo definido. Então não é isso. Todos os ritmos podem adorar a Deus. Todos, exatamente todos podem adorar a Deus, entende? Porque o que vai definir a adoração e o louvor é a letra da música, né? Ainda que eu tenha uma discordância em relação a isso, de que a música, toda música precisa ser de louvor e adoração, entende? Eu discordo disso. Existem músicas para fazer outras coisas que não são somente louvor e adoração. Agora, toda música de louvor e adoração, diferente, né, de música, mas toda música que tem o propósito de ser usado para louvor e adoração, aí sim, obviamente, que tem que ser destinada a Deus. Você não pode fazer uma música de louvor a Deus, né, de louvor e de adoração destinada para o diabo, né, para os anjos, para um demônio, né, para um outro Deus ou coisa desse tipo, tá? Então, é isso. John Wesley, com certeza um dos grandes heróis da fé, uma pessoa importante na história do cristianismo. Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai encontrar várias ilustrações de John Wesley de cabelo comprido. Até o filme que fizeram de John Wesley
você vai ver John Wesley com o cabelo comprido. Eu tenho aqui um texto de John Wesley que eu vou ler para vocês e eu gostaria muito de ouvir o comentário dos dois sobre o texto de John Wesley. Então vamos ver aqui conselhos de John Wesley. Tá? Está assim: use a música como cultura. Cantos gregorianos em música alemã latina foram utilizados em serviços da igreja nos dias de Wesley. Embora as palavras fossem significativas, a música era uma conexão completa com as pessoas comuns. Ele não falava a língua materna das pessoas, mas em suas viagens, Wesley descobriu que elas eram conectadas com o Evangelho por meio de sua cultura nativa. Ele incentivou seu irmão Charles a colocar palavras do Evangelho nas músicas populares do dia a dia. Dessa forma, ele atingia os corações das pessoas. Quando estudamos teologia e estudamos missões, aprendemos também uma matéria chamada antropologia missionária. Todo missionário, ele se prepara para conhecer a cultura do povo ao qual ele irá se preparar para pregar o evangelho. Ele vai ter que entender dos costumes, da culinária, da música e do que é permitido e do que não é permitido. Eu lembro que na época que eu fiz teologia, eu li um livro muito bom chamado Costumes e Culturas. Eu recomendo a todos que leiam esse livro. Agora, pessoal, um livro muito interessante sobre essa questão de tabu, sobre usos e costumes, um livro que eu recomendo, eu já li, é muito bom. É um livro chamado É Proibido, o que a Bíblia permite e a Igreja proíbe. Procure nas livrarias evangélicas ou na internet, tá bom? Vale a pena, é um ótimo livro. Aí nós temos as duas versões, né? A capa antiga, né, do lado esquerdo, e a nova capa, da nova edição, do lado direito. É só você procurar e você vai aprender muito sobre essa questão dos usos e costumes e de coisas que a igreja proíbe, mas a Bíblia não proíbe, ok? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Evangelho é liberdade, mas não vamos usar da liberdade e confundir liberdade com libertinagem. Se é doutrina, vamos seguir. Agora, se é dogma de homens, deixe isso para lá. E John Wesley entendeu desde cedo que para atingir as pessoas com o evangelho era necessário usar a cultura dessas pessoas para conseguir pregar o evangelho para elas. E ele deu conselho a Charles Wesley, seu irmão, que colocasse a mensagem do evangelho na música da cultura daquelas pessoas. Isso se aplica tanto às missões transculturais, aonde você vai para um outro país, para uma outra cultura, como também as missões urbanas, porque dentro do Brasil nós temos várias tribos distintas com as suas subculturas. A cultura do hip hop, ela tem não só um ritmo, mas ela tem toda uma gíria, uma linguagem, uma cultura. O funk não é diferente, o rock não é diferente. Então, saber se adaptar, saber chegar até uma pessoa dessa e pregar o evangelho de uma forma que ela entenda é crucial. Então, seja através do rock, seja através do hip hop, seja através do teatro ou de qualquer ritmo musical ou idioma, o evangelho precisa ser pregado. Na Torre de Babel, de acordo com a nossa fé, as línguas foram divididas em vários idiomas. Então, cada povo adora a Deus no seu idioma. E cada país tem
a sua cultura musical. Só que no mundo moderno, certos ritmos se espalharam pelo mundo inteiro. E é normal que o rock and roll tenha se espalhado pelo mundo inteiro e que seja agradável aos ouvidos das pessoas. Então, partindo do mesmo princípio que o cabeludo John Wesley entendeu, eu acredito sim que precisamos usar o rock and roll como cultura de um grupo social que ama este estilo musical e que está mais propício a ouvir as mensagens do Evangelho nas letras em ritmo de rock do que em ritmo de seresta. Hoje em dia, temos uma preocupação muito grande com a chamada apologia. Existem músicas que fazem apologia a muitas coisas ruins. E isso independente do ritmo. Nós temos músicas populares dos anos 80 que não eram rock and roll, mas que tinham letras com duplo sentido. Eu vivi a época onde tinha a chamada censura. Determinadas letras de músicas não eram aprovadas para tocarem nas rádios ou na televisão por causa do conteúdo de suas letras. Recentemente, bandas como Planet Hemp, por exemplo, tiveram problemas por causa da apologia de algumas coisas que tem nas letras desta banda, que, aliás, é uma ótima banda de rock, o Planet Hemp, também acho interessante. Mas, se eles podem, ou qualquer outro grupo, usar a música para levar uma mensagem ruim, por que não podemos usar o rock and roll, ou o ritmo do forró, ou o ritmo do funk, ou o ritmo do hip hop, ou o ritmo do samba, ou qualquer outro ritmo, tanto para louvar a Deus, quanto para levar a mensagem do Evangelho? Qual a base bíblica que me proíbe de louvar a Deus em um ritmo qualquer e de qualquer cultura do mundo? Porque o Brasil tem os seus ritmos. Nós temos o baião, nós temos o samba, temos a bossa nova, temos o funk, temos o forró e assim por diante. Agora, se eu estou na Jamaica, se eu estou nos Estados Unidos, a música popular dos Estados Unidos é o rock and roll. Então, a gente precisa sair desse universo de achar que o evangelho é para ser pregado e somente em português e somente nos ritmos brasileiros. Será que existe realmente uma música sacra, um ritmo santo escolhido por Deus? Existe base bíblica para isso? O John Wesley, a igreja metodista, né, a origem é dele, né, foi ele que fundou essa igreja. É a igreja que lida, que fala da graça, né? John Wesley defendia a graça, defendia a salvação, assim como o calvinismo, João Calvino também defendia. O problema é que John Wesley, ele ele defendia, né, que o ser humano, ele é salvo pela graça e que ele pode perder a salvação. Tá entendendo? Então, Deus salva o cara, mas de repente o cara pisa na bola e perde a salvação. Como Salomão, né? Ninguém diz se Salomão foi salvo ou não. A Bíblia não dá um respaldo corretíssimo, né? Diz lá no livro de Eclesiastes 12, que Salomão fala: ontem fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado mendigar o pão. Acho que foi Salomão que falou isso aí. E
Não sei se ele falou isso na velhice dele. Certo? Não sei, não dá para dizer. Está lá no capítulo 12 de Eclesiastes, mas ninguém sabe se ele falou isso na velhice. Então ninguém sabe se Salomão foi salvo ou não. Se ele morreu adorando aqueles deuses estranhos lá, casado com meio mundo de mulher, um raparigueiro satanista de primeira, o maior bruxo que o mundo já viu, foi Salomão, ninguém sabe disso. Certo? Aleister Crowley é discípulo de Salomão. Salomão desviado, né? Eu, particularmente, acho que Salomão, não vou dizer se ele foi salvo quando ele morreu, não dá para dizer, mas eu sei uma coisa, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi ao inferno. Se Jesus Cristo foi ao inferno pregar os espíritos, que espírito foi esse? Com certeza aqueles desobedientes que desobedeceram, tipo um Caim, né? Que o YouTube, Bonovox, adora Caim, tem até uma música lá, em God Country, que eles falam o amor aos filhos de Caim. O Judas Priest não, o Bonovox, tá entendendo? Então, se Jesus foi no inferno pregar os espíritos, com certeza Salomão estava lá, Caim estava lá, Judas eu não creio que estava lá não, viu? Não creio. Mas teve outros, estava outros rebeldes, certo? E voltando aí, você perguntou aí sobre as frases, né? Eu agora me passei aqui agora, vou ter que tornar a ver o vídeo aqui. Mas não, por aí dá para entender, né? Que Wesley parece realmente ter sido um homem de Deus. Esse cabelo grande aí ninguém sabe se realmente tinha ou não. Ninguém não dá, será se realmente essa foto é real. Se for real, o camarada tá errado, né? Tá errado, mas pelo que eu conheço de John Wesley, ele foi realmente um homem de Deus. Sim, quanto à cultura na música que ele falou aí, que a música é uma cultura, não é. Música não é cultura. Música é um remédio. Anote pela última vez. Música não é diversão, não é entretenimento, não é curtição. A música é Deus colocou a música no mundo para a humanidade adorá-lo, certo? E o camarada lá, o Rei Léo, distorceu, quis ser igual a Deus, foi expulso do céu, né, para a terra. Né? A terra é o ambiente de Lúcifer, a terra aqui é dele. Não sou eu que estou dizendo não, viu? Que está falando na Bíblia, Mateus 4, veja lá. Ele disse para Jesus, eu te dou tudo, dou todo o meu reino, toda a minha fama. Que é isso? Que reino? Que reino é dele? Que reino é? Claro que é o mundo. Aqui é o habitat de Lúcifer, tá entendendo? E as pessoas não sabem disso. Todas as músicas mundanas são luciferianas, certo? São vibrações, entendeu? No espaço, ó, no espaço. O cara mundano, quando tá pegando um violão para cantar uma música, ele está recebendo todas as inspirações satânicas. Por isso que a humanidade tá perdida. Por isso, né? Sodomia, lesbianismo, homossexualismo, drogas, cachaça, tudo isso vem da música. Naquela época de Sodoma e Gomorra já tinha as festas pagãs, as músicas. E ninguém não sabe. Eu acho que no Brasil poucas pessoas sabem. A Sara Shiva sabe. Ela sabe muito bem, certo? Ela não ouve música nenhuma mudando, igual a mim. Ela sabe. Ela é convertida. A pastora Sara Shiva, apesar de estar com o nome Shiva, o nome de uma deusa hinduísta, né? É um demônio, é um demônio. Shiva é um demônio. Ela tem que tirar esse nome. Né? A mãe dela, quando colocou, a mãe dela não era crente. É da Bahia aí, esse lugar aí, entendeu? E ela tem que tirar esse nome. Tá entendendo? A música não é cultura não, viu, meu irmão? Não é cultura não. Certo? Cultura é outra coisa. Música não. Música, ela é uma ligação do homem a Deus. É um remédio. Então, eu vou te falar da salvação de Salomão baseado na cronologia dos seus escritos, tá? De acordo com o que eu aprendi. É porque você não terminou
o curso de teologia. Se bem que eu aprendi isso com um judeu, né? Aprendi isso com um rabino. Então vamos lá. Eu te mandei a foto aí do índice da Bíblia Hebraica Stuttgartense, que vem do Códice de Leningrado B19A. E aí tem os nomes dos livros de Salomão em hebraico, né? Eu vou ler cada um, né? E vou te falar por ordem, né? Aí onde está escrito Canticon, né? Em hebraico tá Shir Hashirim. Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, foi o primeiro livro que Salomão escreveu, ainda jovem, certo? O segundo livro que Salomão escreveu foi Provérbios, aí tá Provérbia, em hebraico, Mishlei, ok? E o último livro de Salomão, já na sua velhice, é Eclesiastes, que no hebraico é Kohelet. Então deixa eu te explicar. O livro de Eclesiastes é justamente o livro do arrependimento de Salomão, aonde ele já está idoso e fazendo uma reflexão de toda a sua vida arrependido. Porque quando nós lemos lá o texto onde fala, morreu Salomão, parece que ele morreu na idolatria. Mas aí, como a Bíblia foi escrita em hebraico por judeus, na língua dos judeus, é sempre bom estudar com os rabinos. Então, o que aprendemos? Que primeiro ele escreve Shir Hashirim, que é Cântico dos Cânticos, Cantar de Salomão, que ele era novo. Depois Mishlei, que é Provérbios, já na meia-idade, tá? E aí, em sua velhice, ele vai escrever Kohelet, Eclesiastes, o pregador. E aí, ele está idoso fazendo uma reflexão da sua vida. Agora você imagina um idoso dizendo assim para as pessoas mais jovens: lembra-te do teu Criador enquanto você é jovem, antes que venha os maus dias, ou seja, a velhice, e você se arrependa do que fez, ou seja, você não tenha contentamento. Então, ele está ali fazendo toda uma reflexão da vida dele em Eclesiastes, e no final, o ponto-chave é que ele fala que guarde os mandamentos, porque é o dever de todo homem. E quem guarda mandamento não queima incenso para outros deuses, como o texto está dizendo lá. Então Salomão, ele teve tempo de se arrepender e ele escreveu um livro que é conhecido dentro do judaísmo como o livro do arrependimento de Salomão, que é o livro de Eclesiastes, Kohelet. Então Salomão foi salvo sim, embora ele tenha pecado, ele cometeu muitos erros, mas tudo isso que aconteceu com Salomão e com vários outros personagens bíblicos foi para mostrar a superioridade de Cristo. Porque ela vai mostrar, a Bíblia vai mostrar vários heróis. Vai mostrar um homem forte, um homem muito forte, Sansão, o forte pecou. Vai mostrar um guerreiro, Davi, um grande guerreiro, o guerreiro pecou. Vai mostrar o sábio pecou, e assim por diante. Até que um dia nasce um carpinteiro. O carpinteiro não pecou. Jesus de Nazaré, maior do que Salomão, maior do que todos os personagens bíblicos, maior do que Elias. Ele é o Mashiach. Então Deus permitiu que todos os personagens da Bíblia, do Antigo Testamento, por mais fabulosos que fossem, cometessem os seus erros, para que a perfeição ficasse sobre o Filho de Deus. Mas Salomão se arrependeu sim, tá bom? Filho, trovão. Nós estamos falando aqui de quê, filho? Instrumentos. Instrumentos. Eu estou te provando que esses instrumentos não tem no céu. Que a música de Deus é suave. Entendeu? Agora, quanto à voz, tanto faz, de trovão ou não. Certo? A voz não é instrumento de cordas. Certo?
Então você pode ter uma banda. Eu não tenho nada contra o estilo pesado, não. Bote na sua cabeça, eu já te falei, você não tenho nada contra o estilo pesado. Certo? Você pode fazer uma banda pesadíssima, cara. Mas que você seja um homem santo, filho. Que você seja um anjo. Que o som que você esteja tocando não seja, entendeu? Um som dançante que requebre. E o rock é isso. É requebro, é gemidos. É sexo. O rock é isso. Vê, a origem do rock é sexual, cara. A Rosetta Tarp, ela era sexual. Eu tenho um vídeo aqui dela solando e batendo a língua pra fora, cara. Que é isso? Um servo de Deus botando a língua pra fora. Que a língua representa a serpente, a cobra, cara. O povo mundano que faz essas loucuras. Provérbios 6,13 fala sobre isso aí. Sobre sinais, né? E língua pra fora. Ô, meu querido Pipe, é o seguinte. Eu acho que você... Eu não sei o que acontece com você não, meu irmão. Tudo bem. Não tem o nome coral. Mas o texto, quando você vai ler o texto, querido, você vai ver lá, né, que os 144 mil, que eram pessoas, né, seres, eles estavam tocando, a Bíblia diz que eles eram arpistas, certo? Eles tocavam harpa. Tu já ouviu um som de uma harpa, meu querido? Tu já ouviu um som de uma harpa, como é? É suave, querido. Mais uma vez, pela última vez, o som de Deus é suave. Dá para tu entender isso? O jugo de Jesus Cristo era manso e suave, certo? As vestes de Jesus Cristo eram brancas, não eram pretas como vocês usam preta, certo? Preta é cor de luto, morte, trevas. E os roqueiros gostam dessa cor. Ritmos frenéticos que balançam as cadeiras, as ancas. Ritmos, entendeu? Que requebra, isso não vem de Deus. Forró não é de Deus. Corinho de evangélico, esses corinhos que tocam nas igrejas aí, aquilo ali é carne pura. Certo? Pura carne. Deus me mostrou já. Por causa disso aí. É todo mundo requebrando, dançando. Não é de Deus aqueles corinhos. Certo? Aquele pessoal tudo entrando naqueles delírios. Aquilo ali não é de Deus. Não é de Deus. Creio na unção, no batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, no poder de Deus. Eu creio em tudo isso aí. Sei que existe. Agora esse negócio desse corinho, esses requebra, aqueles movimentos. Aquilo ali não é de Deus não, meu irmão. Certo? Aquilo ali é o mesmo baticum do candomblé. A mesma coisinha. Certo? Então, meu querido, mais uma vez, a prova aí, tá aí, pegue Apocalipse 14, tá dizendo que os arpistas, que eram 144 mil, eles estavam, entendeu? Louvando. Pega o som de uma harpa, filho. Tu não tem uma banda? Tira a guitarra e bota uma harpa, pra tu ver, pra ver se vai dar certo o som. Não vai dar certo, cara. Certo? No céu não existe guitarra, meu irmão. No céu existe violino, harpa, suavidade. Não existe rock no céu, forró, funk, pagode, fricote. Não existe nada disso no céu, meu irmão. Não existe preto no céu. Gente com roupa preta lá, não existe isso lá. Certo? Lá é tudo branco. Luz, claridade. Cara, eu não consigo acreditar que você não consegue entender. Bicho, eu tô te falando aqui, pastor, pela última vez, certo? O estilo musical, certo? Não pode ser dançante, que requebre, que traz sensualidade. O rock traz sensualidade, traz o sexo, certo? É difícil de você entender. Então, você vai dizer, rock, o Mortification, Blood World, é rock. Aquilo não é rock, cara. Aquele é um som de guerra.
guerra. Dá pra você entender? É um louvor de guerra ali, cara, música de guerra. O rock, mais uma vez, pela última vez, o estilo rock, o nome rock é sexo. Tá ouvindo, cara? Sexo, certo? É um som que requebra, é um som sensual, é um som estridente, tá entendendo? Distorcido. A Mortification não é, o Blood World não é distorcido, não é. E tem sentimento as guitarras ali, viu, meu irmão? Não sou bobo, não, tem sentimento, certo? Agora você pega as guitarras do Barren Cross, não tem sentimento. Pronto. Pega as guitarras do Stipe, você vai ver sensualismo nas guitarras. É isso, cara. Eu quero que o rapaz coloque isso no ar, isso aí, por favor. Que ele coloque isso aí é coisas que Deus me mostra. Não, mas, ixi, Maria, tá louco. Meu Deus do céu, que difícil. Bom, moral da história, não tem coral nenhum ali, né? Harpa é um instrumento suave, tá? Mas o que isso tem a ver com o resto do que nós estamos argumentando? Não estamos falando do instrumento, nós estamos falando de ritmo. Isso aí não diz nada, o instrumento de Deus é suave, mas a bateria, entendeu? Você acabou de falar que bateria não é suave, bateria é uma batida, entendeu? Não existe batida suave, é uma batida, entendeu? É tambor, tamborim, não existe isso. Instrumento de corda, não existe isso. E ali o texto também fala que vozes como trovão, então também tinha barulho, então não faz sentido isso que você está falando, né? Não faz sentido, é um argumento pobre, um argumento muito pobre. Você querer definir, usar esse texto como uma base para dizer que tal ritmo pode e tal ritmo não pode, isso não é base bíblica, isso daí, entendeu? Não está definindo o ritmo ali. Tá falando de harpa, tá? Mas e daí? Isso é lá no céu. Você mesmo falou que isso é lá no céu, isso aqui não é aqui na terra, entende? Não faz sentido isso daí. Aí já começou de novo, começou a falar um monte de coisa que não tem nada a ver com o assunto. Vamos nos focar ali, ó. Foco. Ritmo na Bíblia, não existe, ponto. Ok? Não existe ritmo na Bíblia, tá? Você pode adorar a Deus com qualquer tipo de ritmo que você quiser, né? Balançar as cadeiras, Davi dançou lá, pegou um tamborim, dançou na presença de Deus. Miriam dançou na presença de Deus, entendeu? Você já viu como é que são as danças no Oriente? Como é que os judeus dançam? Você já viu as danças judaicas, como é que funciona? Entende? Que requebra, eu não sei de que show de metal que você foi na tua vida, que você viu um metaleiro requebrando, assim, ó, sabe? Parecendo o Tchan, assim, eu não sei que show que você foi. Não sei se você, quando era roqueiro, você requebrava, assim, rebolava. Não sei, cara, acho que você tá confundindo aí. Acho que você foi num show de Axé Music, né, um show do Tchan, e tá confundindo isso com algum show de rock aí, porque eu nunca vi roqueiro requebrando. Requebrando? O que é isso? Você tá falando lá de rock and roll, lá do Elvis Presley? O que isso tem a ver com heavy metal, com punk rock? Mostra aí um show de heavy metal, um metaleiro requebrando a bunda, fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Por favor, cara, entendeu? Não se expõe assim ao ridículo. Mas então, eu acho que o debate aqui não é o que você acha, não é a tua opinião, o que você acha, entendeu? Não é o teu gosto. Se você, quando escuta o rock, você tem vontade de requebrar a cintura e rebolar, eu acho que essa é uma questão muito pessoal tua, entende? Daí você está querendo dizer assim, a tua experiência com o rock, que você quando escuta rock, você começa a rebolar, você está querendo transformar essa tua experiência aí na realidade do outro. Eu nunca rebolei quando eu vi rock, entendeu? Eu sou roqueiro já, né, há 40 anos, entende? Desde criança eu gosto de rock e eu escuto rock, entende? Daí você vem me falar agora que eu requebro, eu rebolo, entende? Né? Eu acho que você está querendo fazer da tua experiência aí pessoal, né? Que você, quando escuta rock, aí você quer requebrar, quer rebolar, quer fazer dessa experiência a experiência de todo mundo, entende? Eu acho que não é por aí não, entende? Eu acho que se você realmente sente vontade de rebolar quando você escuta rock, eu acho que realmente você não deve ouvir,
entende? Porque deve ter alguma coisa aí que quando você escuta, né, isso entra em você aí, um espírito, alguma coisa, entra em você e você tem vontade de rebolar, entende? Eu acho que então isso aí diz mais respeito a uma experiência pessoal tua, né, do que uma realidade mesmo. Então, para concluir esse assunto, assim, não existe ritmo na Bíblia, nenhum ritmo, não existe ritmo de Deus na Bíblia, né? A Bíblia fala que a gente tem que louvar a Deus com todos os instrumentos de corda, instrumentos de bater, né? de percussão, instrumentos de sopro, né? com o corpo. A Bíblia fala que a gente tem que dançar para Deus. Dançar não é o Robocop, entendeu? Dançar é isso mesmo, é pular, dançar, sei lá, né? Daí vai lá dar uma olhadinha como é que é uma dança judaica para você ver, entendeu? Você não requebra ali, meu filho, tá bom? Mas concluindo é isso, não existe nenhum ritmo na Bíblia, entendeu? Sendo assim, você não sabe dizer qual é o ritmo que Deus recebe ou não, entendeu? Aí você está trazendo para o debate o teu gosto pessoal, a tua experiência pessoal. Você tem uma experiência, né, pessoal aí, pelo visto, que quando escuta rock rebola, né? Eu acho que isso aí, não sei o que isso também, né, o que gera em você isso, né? Eu acho que isso é realmente algum demônio, entendeu? Você tem que tomar cuidado então para ouvir rock. Eu nunca tive isso, né? Nunca rebolei ouvindo rock, entendeu? Até acho estranha, bizarra essa imagem, entende? Acho que, não sei, realmente, agora eu entendo que você realmente teve da parte de Deus essa direção para não ouvir rock, né? Porque se você escuta rock e rebola, sai por aí rebolando, sei lá, cara, acho que realmente, agora eu entendi por que Deus não quer que você não escute rock. Agora é você, entendeu? Você precisa entender isso, é você, né? Eu e meus amigos roqueiros aqui que escutamos, não vi ninguém saindo rebolando não, cara, né? Mas no teu caso eu entendo, e agora eu entendi, entendeu? Acho que você faz bem em não ouvir mesmo, né? Riscar da tua vida a música rock, só não queira fazer disso uma realidade do outro, né? Não vem querer dizer que eu rebolo quando escuto, entendeu? Isso é uma experiência tua, você que rebola, beleza? Ô Pipe, presta atenção. Presta atenção. Davi, ele dançou, certo? Pelado. Ele arrancou a blusa lá, a Bíblia diz que ele estava seminu. Certo, meu irmão? E Davi era um cara desconcertado. Você sabe muito bem disso. Davi era um matador. Matou Urias. Certo? Davi enumerou o censo lá que Deus falou para ele não fazer, ele fez. Certo? Davi adulterou com Betseba. Olha aí, 3 pecados aí, meu irmão. Tá bom, meu querido? Natan desceu o cacete nele lá, que Deus mandou. Certo? E ele pagou feio. Porque a morte nunca saiu da família dele. Veja lá, depois que ele fez isso, quantos filhos ele teve, era um matando uns aos outros. Certo, meu querido? Não ergueu o templo. Davi não ergueu o templo, queridão. Certo? Porque ele era um homem sanguinário. Um cara que fez 1001 coisas malignas. E ele não ergueu o templo. Por isso que quando diz, me alegrei quando fui à casa do Senhor, Davi falando isso, né? Os crentes já usam isso aí, para dizer que a igreja atual é a casa do Senhor, e não é. E quando Davi falou isso, queridão, quando Davi falou isso, nem templo tinha, certo? Não tinha templo, porque eu sabe era tabernáculo, tá entendendo? O templo, quem ergueu, quem foi? Salomão, tá bom, querido? Então, voltando ao som aí, cara, é simples de entender, Pipe. Tambor no céu não existe, cara. Não tem base bíblica, não tem tambor no céu, tem harpa, certo? Harpa e vozes de pessoas. E dá o que aí, meu irmão? Coral. Na coral pode ser com voz de trovão, não importa. Importa que tem coral no céu. Não diz o nome coral, mas pessoas, seres cantando com harpa, com violino. O que é isso aí? Davi louvava a Deus como? Um tambor? Não, filhão. Era violino. Instrumento, ó. Suave, cara.
Tá entendendo? Suave. Deus vai, o Espírito Santo vai descer com barulho de tambor, esse tambor africano. É quem desce é o inimigo, meu irmão. Deus é suave, Pipe. Deus trabalha na suavidade. Pode trabalhar também através da guerra, do som pesado. Como lá foi nos muros lá de Jericó, né, que Deus mandou rodear lá e desceu o cacete, fazer zoada lá. Tá entendendo? Então ali era um som pesado, zoadento, mas era um som de guerra, cara. Ninguém tá requebrando a bunda. Bicho, peraí, pastor. Meu irmão, o cara quando tá louvar a Deus, requebrando, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. Isso é sensualidade, meu irmão. Não existe você louvar a Deus com forró, você tá dançando, requebrando. Peraí, esses corinhos aí nessa igreja pentecostal, é tudo carne ali, cara. Eu já fui de lá e sei. Certo? O pessoal não tem amor lá não, meu irmão. Tem amor não. Certo, meu querido? Então, mais uma vez eu te digo aí, não tem base nenhuma na Bíblia para ter no céu tambor, guitarra, nem violão no céu vai entrar, meu irmão. Porque violão já faz parte aí do alaúde, que é guitarras, né? Que já é descendência da guitarra aí. A guitarra já é descendência do violão. Tá entendendo? São instrumentos, a não ser que o violão seja tocado por realmente um homem de Deus. Né? Aí sim o violão vai ficar santo, né? Não, meu irmão. Pastor Pi, presta atenção. Pega um clipe do Stripper, que não é Stripper, não existe esse nome Stripper. Pega o clipe do Stripper, né? E você vai ver lá como aquele Max Switch faz. Se você quiser, eu mando pra você ver aqui. Eles ficam requebrando, meu irmão, e botando, fazendo o chifre. Todas as bandas fazem isso, eles requebram, meu irmão. Quando não requebram, entendeu? Eles usam o chifre, esse sinal aqui, ó. É o sinal do chifre. Certo, meu querido? Usam língua para fora. Todos eles fazem isso, todo roqueiro faz isso, cara. O rock não é de Deus, meu irmão. Entendeu? Não se louva a Deus com rock não, cara. Certo? Louva com música de guerra. Música de guerra você pode, Deus entende. Como Mortification Blue do Ouro, que aquele ali para mim é fantástico, aquele trabalho deles ali. É música de guerra ali. Sim, você pode não requebrar, mas você ouve um som que requebra. De qualquer jeito você vai ficar dentro de você. Não tem pra onde correr. O YouTube que você defende, o Bonovox, tá lá se beijando com Gary Gallagher do Oasis, né? E você curta esse cara. Tá mostrando que você está compartilhando o mal, né? Compartilhando o mal. Paulo diz a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda na roda dos escarnecedores. Você está andando na roda dos escarnecedores, meu irmão. O Vi, o Tchu, o Viquis são escarnecedores. Escarnecedores, todos dois, meu irmão. Todo o rock mundano é escarnecedor. Você está participando. Indiretamente, mas está. Cara, o ritmo, existe o ritmo na Bíblia, é o ritmo suave. E eu já te dei os versículos aí, mostrei em Apocalipse 14, né? A harpa. Cara, a harpa, meu irmão, é mais suave do que um violino, cara. Aí você me diz pra mim que o som de Deus não é suave. Então, pega Apocalipse e queima, meu irmão. Né? Você tá vendo aí os arpistas lá, os 144 mil, você tá vendo eles tocando tambor, filho? Tocando guitarra, filhão? Tá vendo violão, meu irmão? Não, Deus sabe, cara. O estilo de Deus, meu irmão, é esse aí. É suave, certo? A harpa é suave, mais suave que o violino. Aí tá na cara aí. 144 mil cantando, o que é isso aí? É coral, filho. Então, irmão Pepe e irmão Garcia, eu vou ler aqui rapidamente um salmo muito conhecido, né? Já que a gente está falando de louvor, é o Terrilim, né? O Saltério de Israel, o livro dos grandes louvores, que embora seja atribuído a Davi, ele tem vários autores, né? Então,
O Salmo 150 diz: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Então aqui falou de um instrumento, trombeta, né? Possivelmente pode estar falando do shofar, né? Que era um instrumento também utilizado pelos judeus, é usado até hoje. Existem vários tipos de shofar, né? Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Então, também a dança faz parte do louvor ao Senhor. Louvai-o com instrumentos de cordas. Guitarra tem corda, violão tem corda, contrabaixo tem corda. Beleza, vamos continuar. E com flautas. A gente já está montando uma orquestra aqui, né? Versículo 5. Louvai-o com símbolos sonoros. Opa, olha a galera da percussão aí. Eu lembro de vários instrumentos de percussão, né? De efeitos sonoros. Até o cachixi, né? Louvai-o com símbolos retumbantes, né? Tambores, atabaque, não importa, né? E aqui o versículo 6 vai dizer assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Ou seja, não só os animais, né? Louvam ao Senhor, mas as árvores, toda a criação. E aqui diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu pergunto, roqueiro respira? Eu acho que o roqueiro pode louvar o Senhor também, né? E louvar com instrumento de corda, né? Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Então, eu acho que o que todo mundo está percebendo aí é bem isso. É que uma hora só pode harpa lá no céu, daqui a pouco ele volta atrás e fala que pode louvar a Deus com instrumentos, porque Deus fez os instrumentos, mas daqui a pouco ele fala que não pode louvar a Deus com instrumentos, porque tem, daí volta de novo do texto lá, daí fala que o louvor de Deus é suave, mas é suave, como é que faz louvor suave, né, tendo uma harpa como padrão, entende? Então assim, é como se o texto estivesse dizendo que a gente só pode louvar a Deus com esse tipo de ritmo, né, com música suave, mas não é isso que o texto está falando, entendeu? Naquele momento ali estava tendo esse tipo de louvor, mas não está dizendo que só existe esse tipo de louvor, porque João presenciou aquilo ali, não significa que só aquilo ali aconteceu. Aí nós temos esses exemplos desses textos aí que falam que para louvar a Deus com danças, com batuques, esse tipo de coisa, né? Então assim, é contraditório isso daí, entendeu? É contraditório. A Bíblia fala que tem que louvar a Deus com danças, com todos os instrumentos musicais, tambores, isso daí é ritmo, é dança. Lógico que não tinha rock naquele tempo, não tinha microfone, não tinha guitarra elétrica, não existia. Isso são instrumentos modernos, né? Como é que ia ter guitarra naquela época se não tinha energia elétrica? Entendeu? Não faz sentido nenhum isso aí. Irmão Garcia, como você pode dizer que no céu existe violino, tá? Eu queria uma base bíblica para isso. Outra, a vida eterna. A vida eterna. Depois que nós formos arrebatados, né? Ou que morrermos e ressuscitarmos e tiver todos os processos escatológicos que tem que acontecer. Não estou preocupado com a corrente pós, não estou falando de nada disso. No fim das contas, depois de milênio, Armagedon, e aí, novos céus e nova terra. A vida eterna será nos céus? Ou a vida eterna será na terra? Porque, pelo que eu creio particularmente, a nova Jerusalém descerá dos céus para a terra, e o Senhor fará nova todas as coisas, novos céus e nova terra. A mensagem do Evangelho o tempo inteiro está dizendo que Deus está de mudança. O reino dos céus está vindo.
A igreja vai subir? Vai subir. Pedro diz que os elementos ardendo se fundirão, esta terra será destruída pelo fogo, como foi destruída pelas águas no grande dilúvio, e aí haverá novos céus e nova terra, e a vida eterna será aqui. Nós receberemos um corpo glorificado, igual ao corpo que Adão tinha antes da queda, e não haverá mais morte, e viveremos aqui. Agora a grande pergunta é: haverá tecnologia no novo mundo? Será mesmo que vai ter guitarra? Será que vai ter violino? Olha, para mim não importa. Eu sei que a vida eterna será na terra com base bíblica, não como as testemunhas de Jeová dizem, porque os testemunhos de Jeová não acreditam que a terra será destruída, mas que ela passará por um passe de mágica e será transformada no paraíso. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os elementos ardendo se fundirão, né? Mas para mim não interessa se vai ter tecnologia no novo mundo ou não, se vai ter guitarra ou não. Eu sei que enquanto eu estou aqui, nesta vida, neste mundo, tem guitarra, tem bateria, tem baixo, tem pandeiro, tem triângulo, acordeon, tem caixinha de fósforo, tem palmas. Eu vou louvar a Deus com todos os instrumentos possíveis, em todos os ritmos possíveis, em todas as línguas possíveis. Sabe, eu vejo muito preconceito. Eu vejo muita mente fechada. Olha, eu tenho um vídeo aqui de uma tribo indígena, que é uma tribo, sabe, bem afastada. Eles receberam a Bíblia, o Novo Testamento, né, completo, traduzido no dialeto deles. E você tem que ver como que eles ficaram felizes de receber e como eles cantavam e dançavam no ritmo deles, né? Na cultura deles. Queria o quê? Que eles cantassem em português? Queria que eles cantassem hinos do cantor cristão? Queria que cantassem hinos da harpa? É muito complicado isso, sabe? Eu acho que se o irmão saísse, tivesse a oportunidade de fazer missões, sair do Brasil e ir para uma outra cultura, e você entender que lá não tem forró, não tem pagode, não tem funk, lá vai ter um outro ritmo. Sabe, o missionário ele precisa adaptar às vezes não só o ritmo, mas a palavra. Eu ouvi dizer que um missionário uma vez, ele foi pregar para os índios e ele chegou para os índios e falou assim: olha, Jesus é a mandioca da vida. Por quê? Não adiantava chegar para o índio e falar Jesus é o pão da vida. O índio não comia pão, o índio não conhecia pão, mas a mandioca era o alimento diário dele. Então teve que fazer uma adaptação, entende? Aí você vê as bandas como Cristafari, que é uma banda de reggae cristã, é a cultura deles. Agora, em um mundo globalizado, em um mundo pós-moderno, onde existe essa coisa do transcultural, as pessoas viajam de lá para cá e os ritmos são importados de um lado para outro. Você vai em Israel, tem judeus jogando capoeira, sabe? Qual o problema de nós pegarmos um ritmo, que é um ritmo de uma outra cultura, como rock and roll, e louvarmos a Deus com rock and roll? Eu não entendo, eu não vejo problema. O que eu vejo sim é muita pseudo-música evangélica com letras antibíblicas, como aquela música Sabor de Mel, mas ninguém fala nada. Sabe, eu vejo bandas de rock cristã com muito mais conteúdo bíblico do que hinos considerados hinos tradicionais. Então é complicado. Desculpa aí pelo áudio que passou dos 5 minutos, tá? Ô, meu querido, é o seguinte, cara, eu sou sincero, pra mim já deu. Já deu porque o que eu tinha que falar sobre música eu já falei. Não tem mais que falar mais nada. Nada, 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 nada. Viu, meu querido? Pra mim pode fechar aí
fechar o barraco aí e pra mim já deu. Eu não vou mais falar sobre música, já falei, cara. Eu converso com o Pipa tem mais de não sei quantos anos, entendeu? Eu já falei o que é música, já falei, expliquei tudo, e ritmo, tudo, certo? Não tem mais falar nada mais não. Deus abençoe aí. Se quiser jogar aí o que eu mandei aí, mais Pipa, pode jogar aí para as pessoas, que pra mim já deu. Eu não tenho mais saco para falar mais sobre isso mais não, certo? Não tenho, cara. Pipa é um cara que ele é um cara natural, bicho. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas de Deus. Ah, porque não tem coral na Bíblia. Não tem coral o quê, rapaz? 144 mil cantando, isso vira o quê, meu filho? Cantando com o quê? Com harpa. Tá entendendo? Não é com guitarra não, Pipe. Nem com bateria, nem com violão, meu irmão. O som de Deus é suave. Ah, não tem coral. Claro que tem. 144 mil cantando, não vira coral não, né, meu irmão? Ah, pelo amor de Deus. Entendeu? O cara diz que Lilith não existe, entendeu? Eu já falei para esse cara que existiu, ela existiu e ainda existe. Ela tem 1000 faces, 1000 nomes. Ele não crê nisso, meu irmão. A Bíblia fala claramente sobre Lilith, né? E viu Deus que o homem estava só, só. E cadê a mulher lá do capítulo 1, 27? E o homem disse, esta agora é carne da minha carne, porque a outra não era. Tá entendendo? A própria Bíblia tá lá o nome de Lilith, em Isaías 34:14. Ah, tá, né? Tá, e por que na nova não tá? Me responde pra mim aí, Pipe. Por que nenhuma Bíblia tá e nem outras não tá? Me responde, por quê? Nenhuma tá e nem outra não tá. Nem muitas tá e só tá nenhuma. Não era pra estar em nenhuma. Eu já te falei sobre os tradutores. Os tradutores são sacana. Já te falei você. Certo? Tem adulterações na Bíblia, cara. E não é pouca. Não é pouca. Tem uma dizendo, e viu Deus, né? Que a luz era boa. E viu Deus que a lua era boa. Ah, mas Deus não sabia? Sabia. Se isso aí não foi colocado por pessoas? né? Já falei esse cara sobre Lúcifer, o nome Lúcifer. Não tem esse nome na Bíblia, mas é o mesmo Reléu, porque é o mesmo significado, pô. Entendeu? Vai na maçonaria, você sabe quem é Lúcifer. Vai lá no satanismo, você sabe quem é Lúcifer. É simples, cara. Vai na bruxaria, vai na Wicca, entendeu? Que você vai saber quem é Lúcifer, meu filho. Né? O pessoal da igreja não sabe. Os pastores que fizeram teologia, eles dizem que Lúcifer é Jesus Cristo. Né? Isso é a maior loucura. Ah, porque Pedro falou, aquele não foi Pedro que falou, aquele ele foi adulterado para vocês ficarem adorando. Certo? A Bíblia diz claramente, né? Rei Léo, anjo de luz, portador de luz, caiu. Lucas 10:18. O anjo caiu, que se transforma em anjo de luz. Gravei um áudio de 23 minutos. Eu vou ter mais cabeça para falar mais o que, meu querido? Não tenho mais cabeça mais não. Entendeu? Já tô por aqui. Até doido falando com isso direto sobre música, eu já falei, ele já sabe, não tem jeito, o cara gosta de música sexual, de YouTube, de Sex Pistols, não tem jeito, meu irmão. Meu querido, não dá, não adianta eu conversar com o Pipe, meu irmão, não adianta. Não adianta, que ele é um cara natural, ele não entende as coisas de Deus. Esses pastores que vêm teologia são tudo naturais. Todos são naturais, porque estudam coisas, entendeu? Naturais, não estudam coisas espirituais. Tá entendendo? Ele não sabe, ele não vai saber quem é Lilith. Ele não vai saber nunca quem é Lúcifer, ele não vai saber. Ele vai dizer que são bonzinhos, né? Bicho, eu não tenho mais cabeça mais não, viu, meu irmão? Eu gravei um áudio de 23 minutos, eu te pedi, cara, lança esse áudio aí, sobe minha foto aí para evangelizar as pessoas. Você não quer fazer isso, meu irmão. Você não quer, não sei por que você não quer, eu sei.
Sei muito bem, porque você sabe que o áudio ali é contundente, meu áudio é contundente. Se você mandar esse vídeo aí, só com a minha foto, esse áudio aí, vai haver uma revolução no Brasil dos roqueiros. Isso aí eu digo pra você. Eu faço um desafio com você. Irmão PH Garcia, quais são as suas considerações finais? Ô, meu amigo, Deus te abençoe aí pela oportunidade, viu? Deus abençoe também o pastor Pipe, certo? Que Deus abençoe vocês e que esse canal continue, né, dando graças, né, às pessoas que ouvirem e venha florescer, né, energias positivas e a palavra de Deus possa ser, né, falada cada dia mais. Deus abençoe, viu, meu querido? Um abraço aí, viu? Obrigado pela sua participação, irmão Garcia, e não se esqueça de compartilhar em todas as suas redes sociais, ok? Um abraço. Pastor Pipe, obrigado pela sua presença. Estamos encerrando. E quais são as suas últimas palavras a respeito, né, de tudo que foi dito, argumentado sobre esse debate? Parabéns aos dois debatedores, tá? Então, agora é com você. O PH diz que não concorda que se faça, né, o uso do rock como ferramenta de evangelização. Daí o que ele argumenta, né, para basear isso é que no céu a música de Deus é uma música suave, né, tocada só com harpa. É que o único instrumento que existe no céu é a tal da harpa, né? Porém, ó, quando você lê no grego, né, o que está falando exatamente no grego é que as vozes, né, que está falando, eram tocadas como harpa. Olha só o que diz o texto. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Sendo assim, querido, não é que está dizendo que tem harpa lá no céu, mas que as vozes eram como harpa. Então não existe nenhuma base bíblica para afirmar que existem instrumentos no céu, o que obviamente não significa, né, que não exista de fato. Pode ser que exista, só que a Bíblia não fala nada a respeito disso, né? Mas daí ele mesmo diz que Deus criou os instrumentos musicais, né? E que aqui na Terra a gente pode louvar a Deus com os instrumentos musicais. Mas ao mesmo tempo diz que todas as guitarras que existem no mundo são luciferianas, né? Que foram feitas para Lúcifer quando ele foi criado. E daí quando o diabo caiu, né? Ele trouxe a guitarra com ele aqui para este mundo. Porém, olha só, Ezequiel 28:13 nada fala de instrumentos de corda. Ele fala de tamborim e pífaro, né? Ou seja, não tem instrumento de corda ali. Então, no caso, o único instrumento que caiu com o Satanás lá seria tamborim e pífaro, nada a ver com instrumentos de corda, né? Daí depois ele fala que a gente não pode tocar rock, mas podemos tocar música pesada, né? Tipo Antidemo e Mortification, mas sem distorção. Né? Que é, eu não sei como que ele vai conseguir fazer isso, né? Como que o Mortification, o Antidemo vai tocar sem distorção. Então ele fala que essas músicas são músicas pesadas, né? Mas não é rock, né? Então sabe lá o que esse cara define como distorção e como rock, né? Daí ele fala que o Striper é o mesmo que stripper, né? Obviamente que é uma estupidez, porque stripper é com 2 P's, né? Striper é uma palavra criada, né? Que nem tem significado, né? E também não faz sentido, né? Uma banda cristã colocar o nome, né, de striptease, né, para fazer evangelismo, né? Que sempre foi a intenção do Striper desde o começo, né? Aí ele fala da tal da Rosetta Tarp lá, né? Fala que ela é a mulher, né, que criou o rock, né? Sendo que ela era cristã. Daí depois ele fala que as bandas cristãs estão imitando as bandas do mundo. Ué, mas se foi a Rosetta, que era cristã, que criou
o rock, então foi o contrário. Então são as bandas do mundo que imitaram a Rosetta e começaram a fazer esse tipo de música, né? Aí depois ele fala que o rock é sensual. Eu falei, nossa, eu fiquei imaginando, né, cara? O quão sensual é o Antidemon tocando, o quão sensual é a minha banda, o Desertor, tocando, entendeu? Então, obviamente que esse cara tem um problema sério, pessoal, com a música, né? E quer tornar o problema pessoal que ele tem com o rock, né, uma realidade para todo mundo, né? Mas o que a gente viu, então, é isso. Ele não tem base bíblica nenhuma para o que ele afirmou no começo lá, né? Que ele não consegue ver o rock como uma ferramenta de evangelização. Mas o que nós temos como realidade desse instrumento, que é o rock e a música, né? Não somente o rock, mas a música em si, são milhares de vidas se rendendo a Cristo por meio dessa ferramenta poderosa de evangelização, né? A qual eu sou testemunha viva de que isso é fato. Um abraço. É o quê? Já acabou? Já acabou, pessoal. O tempo passa rápido demais. Gostaríamos de agradecer a presença de cada um que ficou conosco aqui até o final. Obrigado ao pastor Pipe. Obrigado ao irmão Garcia. Pessoal, vocês que chegaram até aqui o final, que ainda não são inscritos, nosso canal precisa bater a meta de 2.000 inscritos. Falta pouco. Então, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Nos ajude, ok? Pessoal, vamos ficando por aqui, mas eu gostaria de encerrar com uma oração. Senhor Deus, te agradecemos por mais esse programa, te agradecemos pela presença do pastor Pipe, pela presença do irmão Garcia. Abençoe o ministério deles, a vida deles, a família deles. Abençoe a cada inscrito do canal, que esta mensagem possa chegar a milhares de pessoas. Em o nome de Jesus, te agradecemos. Amém. É isso aí, pessoal, e vamos ficando por aqui e vamos encerrar com um trechinho de uma das músicas da banda do pastor Pipe, para vocês conhecerem o trabalho maravilhoso dessa banda aí que tem tocado o melhor do rock and roll cristão, do rock gospel, white metal, chamem como quiser, ok? Fui! Eis-me aqui, meu rei, minha alma ama a ti, Senhor. Eis-me aqui, meu Deus, o meu coração se rende a ti. Sobre as asas do Espírito, como águia voarei, Senhor, no oceano do teu amor, eu mergulharei em ti. Eis-me aqui, meu rei, nos teus átrios eu habitarei. Eis-me aqui, meu Deus, para sempre eu te amarei. Sobre as asas do Espírito, como águia voarei, Senhor, no oceano do teu amor, eu mergulharei em ti. Sobre as asas